Boa noite, seu Juliano. Falamos de você ainda há pouco aí, ó. Alguém lembrou da gravação do pastel. Tá gravado. E cadê o Jefté? Jefté, tá ou não tá gravado? Ó, lembrou aqui, ó. Meus irmãos, a gente vai continuar o nosso estudo no Evangelho de João. A gente está lá no capítulo 5. E aqui no capítulo 5, a gente vai ver o terceiro sinal, que João, o evangelista, chama de sinal, o terceiro milagre que Jesus faz durante o seu ministério. Ele fez muitos outros, mas João, no seu evangelho, registrou alguns. E interessante que, diferente dos outros evangelistas, a gente já falou sobre isso, João ele tem um propósito, o evangelista ele tem um propósito quando ele relata esses sinais, esses milagres. Ele chama de sinal. Por quê? Porque ele está mostrando algo para a gente através de cada um desses sinais. Os sinais, eles são, na verdade, uma seta que aponta para alguma coisa que a palavra de Deus quer nos mostrar. E para a gente entrar no capítulo 5, a gente vai, antes de fazer a leitura do texto, a gente vai relembrar o que a gente viu até aqui, e principalmente em relação aos dois primeiros sinais. Sei que os irmãos lembram que o primeiro sinal que Jesus faz é no casamento. A gente estudou isso aqui. E lá naquele sinal, a gente percebeu ali que Jesus estava apontando para algumas coisas muito importantes, né? A primeira delas, a purificação, a pureza. Jesus estava apontando também para a santidade. E principalmente Jesus estava apontando para ele como sendo essa fonte de pureza e santidade. E mais importante que isso, Jesus também estava apontando para o noivo perfeito, que era ele próprio. Lembra? A gente contou aquela história que no casamento judaico, o noivo ele era responsável em prover e mostrar que era capaz de prover para a sociedade ao seu redor. E aquele noivo ali naquele momento, com o vinho faltando, aquilo seria uma incapacidade, seria uma frustração, seria uma mensagem de que ele não era capaz de purificar, de prover para a sua noiva. E Jesus, transformando a água em vinho, ele não só faz com que aquele noivo ele seja capaz de prover, como ele indica para nós que ele é o noivo perfeito. Nele não há falta. Nele há a fonte de toda alegria, de toda pureza. Então esse primeiro sinal apontava muito para isso. Para a pureza, para a santidade, para a alegria, né? Mas principalmente para ele próprio, Jesus como noivo da sua igreja, que somos nós. Aí nós vimos o segundo sinal, que foi quando o irmão Isaac trouxe o estudo, que foi a cura do filho do oficial. Vocês lembram? Esse oficial encontra Jesus, diz que o filho está com dificuldades em casa e Jesus fala para ele, pode ir, seu filho está curado. E o que aquele sinal, o segundo sinal, estava apontando para a gente? Eu lembro aqui, vou ler o texto com os irmãos, só vou ler um pedacinho, João 4, 48 a 50, diz assim, Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus aqui está falando para os judeus que estão ao redor dele. Depois o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus responde, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E a gente sabe no decorrer dessa história que esse homem no caminho de volta, ele encontra servos vindo na direção dele, dizendo, olha, seu filho está vivo. E ele pergunta, que horas foi isso? E ele se recorda que foi na mesma hora que Jesus falou. E que sinal é esse, nesse momento aqui, que João, né, que Jesus está nos mostrando aqui? É o sinal da falta de fé. Repara que no verso anterior, ele está dizendo para os judeus, né, vocês só creem porque vocês veem. Mas o servo é aquele que crê em mim, ainda que não veja. E esse homem aqui, repara que o texto diz, o homem confiou na palavra de Jesus. O homem não viu o filho dele. Ele não viu o milagre. Mas ele confiou que o filho dele estaria curado. Então ele foi.
Então a mensagem é contra essa fé que é baseada no que a gente vê e não no que a gente confia, que está muito relacionada lá ao livro de Hebreus que nós estudamos, né? Quem lembra de cor aqui a definição de fé, né? A fé firme das coisas que não se veem, mas que a gente espera. E aqui esse homem, ele representa, então esse sinal, ele aponta nessa direção. E agora a gente chega nesse terceiro sinal, que é essa história desse homem. A gente vai ler o texto que está inválido, né, por mais de 38 anos, está ali numa condição junto com outras pessoas também com dificuldades, aguardando, né, uma determinada situação para que a sua vida seja mudada, provavelmente sem esperança. E Jesus vai até esse homem e faz um milagre, faz com que esse homem seja completamente recuperado da sua dificuldade. Mas aí o que acontece? Os judeus entram numa disputa com esse homem, não a respeito do milagre em si, mas por que esse homem estava carregando a sua maca no sábado. Então, quando a gente olha na perspectiva de João, o evangelista, lá, e os nossos estudos no livro de João, eles têm como base o verso 30 e 31 do capítulo 20, né, onde João diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a gente lembrando disso, a gente tem que entender que esses sinais, eles têm como objetivo nos mostrar que a vida plena está em Jesus. E esses sinais apontam para coisas que nós temos que olhar na nossa vida, que provavelmente nos afastam de Jesus. Tá? E nesse capítulo aqui a gente vai ver que esses judeus que começam a interrogar esse homem que havia sido restaurado, eles estão muito mais preocupados com as leis, com os rituais, com as suas verdades, do que de fato com um Deus que é um Deus salvador, um Deus que resgata. Então, esse é o sinal que a gente tem que estar atento na nossa vida. Vamos ler o texto agora e vamos pegar muito mais coisas agora que o texto traz. Todos os textos, né, eles trazem muitos outros ensinamentos que são importantes para nós, mas eles têm um ponto principal. E esse aqui, no meu entendimento, é Jesus fazendo uma crítica muito dura às religiosidades, ao legalismo, né? A religião do homem para o homem e não do homem para Deus. Então Jesus vai criticar isso. Vamos ler o texto juntos? Vamos abrir todo mundo lá em João 5, de 1 a 15. E eu, enquanto estiver lendo, eu estou lendo na NVI aqui, eu vou ressaltar algumas partes do texto que eu vou falar sobre elas no caminho. Está todo mundo lá no João 5, 1, 15? Amém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Guarda aí, ó. Jesus foi para uma festa dos judeus, isso é algo importante. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então preste atenção agora no lugar, quem estava ali. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Guardem esse período, 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha que pergunta, né? Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu no sábado. Ó, guardem, João Evangelista registra que aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Vamos orar. Deus, nos ajude, Pai, a assimilar, a aprender, guardar, Pai, a Tua palavra, a entendê-la, para que ela possa frutificar em nós, para que nós possamos crescer em Ti. Nesse momento, nos olhos do nosso coração, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós, fazendo com que a gente seja capaz, ó Pai, de absorver aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Dá-nos, Pai, o alimento de hoje. Ensina-nos, Pai, os Teus caminhos, para que a gente não possa se desviar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro. Importante aqui, alguns pontos muito importantes para a gente ler na passagem. Primeiro deles, né? Jesus, ele era um obediente da lei. Ninguém pode falar que Jesus não cumpria a lei. Vocês vão ver pessoas, principalmente heréticos, né, falarem que Jesus muitas vezes quebrava a lei. E aí vão pegar passagens de, olha, ele fez isso no sábado. Os judeus faziam isso. Olha, ele está fazendo no sábado. Não sabe ele que sábado é do Senhor? Mas repara que o texto começa dizendo que Jesus estava indo para uma festa. Por que isso é importante? Porque as festas judaicas, elas foram introduzidas por Deus. Lá em Levítico 23, de 1 a 4, a gente tem Deus instruindo os judeus a se lembrarem dele nas festas. Então começa assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. E não só as festas, mas também dias específicos. No mesmo texto em Levíticos, se vocês lerem o capítulo 23 inteiro de Levíticos, vocês vão ver registradas todas as festas. Festa das cabanas, a festa da Páscoa, a festa da colheita. Então, vocês vão ver também referência ao sábado. E ao sábado, Deus diz assim: em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será o sábado dedicado ao Senhor. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. Então repara, Jesus, ele estava no seu ministério, nesse momento aqui no ministério na Galileia. O texto diz que ele estava na Galileia antes, lá quando ele cura o filho do oficial. Ele estava no seu ministério na Galileia. Jesus passa mais ou menos 1 ano e meio do seu ministério, dos 3 anos, na Galileia, entre Galileia e Judéia. Mas repara que ele está indo para Jerusalém. Por quê? Porque ele é um judeu, porque ele é servo de Deus. E a festa era um momento que ele tinha que ir lá. Então ele está indo lá, então ele é obediente ali. A segunda coisa importante aqui, o texto continua dizendo: há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Aí no verso 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E agora, essa frase que vem a seguir, mais o verso 4, se vocês olharem na Bíblia de vocês, ela vem marcada com provavelmente uma marcação qualquer, porque essa frase,
eles esperavam um movimento nas águas. E depois o verso 4 inteiro. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esses textos, eles foram adicionados posteriormente. Nos antigos manuscritos, esses textos não estão presentes. Eles são adicionados mais ou menos pelo ano 400, 300. Aí você pergunta, por que eles estão aqui? É provável que alguns dos escribas tenham adicionado esse texto aqui para explicar o porquê desses homens. E aqui você vê quem eram esses homens, né? Doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, né? Pessoas com dificuldades, com falta de esperança. Por que eles estavam ao redor desse tanque? Esse tanque de Betesda, quando a gente estudou lá Neemias, né? Neemias fala muito dessa região aqui da Porta das Ovelhas, quando ele está reconstruindo o muro. Então, ele fala muito dessa região. E esse tanque é ali perto, e nessa região, ou melhor, nas comunidades judaicas, você tinha muitos tanques como esse, tanques de água, né? Que eram usados para banho, para purificação. E esse tanque aqui, aparentemente, era um tanque bem grande. Então é possível que os escribas tenham adicionado esse texto aqui para dar um tipo de explicação. Agora, essa explicação é uma explicação que é intrigante para a gente, né? Porque ela fala de um anjo do Senhor descendo, balançando a água, e aquele que entrasse primeiro. É possível que tenha sido desse jeito mesmo? É possível. Eu não sei se eu consigo compreender isso muito, porque eu não vejo Deus fazendo desse jeito, né? Uma competição entre os aleijados ali, aquele que chegar primeiro e tal. É mais provável que isso era uma crença, né? Era uma crendice. Como é que é o word of mouth? Era um rumor, né? Uma coisa passada entre as pessoas. Pode ser que naquele momento aquela água, uma água que vinha da terra, enfim, ela borbulhava e alguém alguma vez entrou ali e de repente ficou curado de alguma coisa, e aquilo criou um rumor, e as pessoas se deitavam ali nessa esperança de ser curado. É possível que fosse isso. É possível também que as pessoas de fato eram curadas. O fato é, a gente não sabe disso. O que a gente sabe é que esse texto foi acrescentado depois. É um texto que nos originais, os mais antigos, você não encontra. Por isso que a Bíblia de vocês vai fazer essa referência. Se vocês olharem lá na Bíblia, tem um rodapé lá, uma explicação sobre isso. Mas o que importa aqui pra gente é que essas pessoas, elas estavam nesse lugar com um objetivo. E essas pessoas tinham uma vida, especificamente esse homem que a gente vai falar aqui, uma vida em dificuldade. Eram pessoas com dificuldade. Muitas delas, às vezes, até sem esperança, que é o caso desse homem. E é nesse lugar que Jesus vai. E aí a gente tem que pensar, por que Jesus, de todos os lugares que ele podia ter ido na festa, ele vai nesse lugar? Tá? E não só isso, continuando, no verso 5, agora começa a falar desse homem. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Então, Jesus vai num lugar onde tem pessoas que estão com dificuldade, pessoas que estão necessitadas, e a gente não sabe os motivos pelos quais Jesus escolhe esse homem, mas ele vai a esse homem. Entendo eu aqui, pelo que o texto fala, né, fazia 38 anos, me dá a entender que esse homem, entre os que estavam ali, talvez fosse o mais antigo ali, e talvez fosse o que tivesse menos esperança. Por que eu digo isso? Porque ele fala isso lá no verso 7, quando Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? Ele fala assim, Senhor, eu até quero, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Aí ele fala assim, não tem ninguém que me ajude a entrar na água, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então é um homem que talvez estaria há mais tempo, na mesma situação que os outros, né, desesperado, mas é um homem que já não tem mais esperança. Por quê? Porque ninguém tem misericórdia dele, ele tem dificuldade mais que os outros, então toda vez que ele tenta, alguém chega no lugar dele. Então eu entendo que Jesus escolhe esse homem para nos mostrar uma outra característica importante.
Bom, primeira coisa, por que Jesus escolhe esse lugar? Eu entendo que é porque o nosso Deus é um Deus compassivo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que se compadece. Tá? Lá em Hebreus, quando nós estamos em Hebreus, quem pode abrir Hebreus aí, no capítulo 2? Deixa eu só me recordar aqui, se é o capítulo 2 ou o capítulo 3, onde fala que Jesus, ele conhece as nossas dificuldades, porque ele é como um de nós. Do 5 até o 18. Sumo sacerdote e compassivo. Exatamente, lê pra gente, Isaac. Aqui, ó. Na verdade é o 2 no finalzinho, era isso que eu queria. Ó. Vou ler aqui para vocês. Capítulo Hebreus 2, verso 18. Pô, tô ceguinho aqui. É 18. É só 18 só. 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse texto quer dizer para a gente já estudou isso, né? Que Jesus, ele conhece o que é ser homem. Ele conhece o que é passar pelas aflições. Quando a gente estava estudando os Hebreus, a gente lembra que Jesus foi tentado muito mais do que nós seríamos. Jesus foi oprimido muito mais do que nós seríamos. Todas as nossas emoções, sentimentos, aflições, tudo isso Jesus conhece, muito além do que nós somos capazes de conhecer. Então, por isso, ele é perfeito para nos instruir. Então, Jesus conhecia o que esses homens aqui estavam passando. E Jesus, ele tem compaixão. Então, eu entendo que um dos motivos pelos quais Jesus vai a esse lugar é porque ele sabe que aquelas pessoas estão sem esperança. E um dos motivos pelos quais ele pega este homem é porque dentre essas pessoas, esse homem é o que talvez tivesse menos esperança, é o que tivesse recebido ali menos misericórdia dos demais. Mas eu não acredito só nisso. Porque nem sempre o que Deus faz na nossa vida é somente para a nossa vida em si. Né? Vocês vão lembrar de uma passagem que... Deixa eu ver aqui, ó. Quero lembrar da passagem aqui passagem que está em João também, num outro milagre, né? Em João 9. Interessante que esse outro sinal que está no livro de João, a gente vai estudar ele lá no capítulo 9, mas ele é um sinal muito parecido com esse sinal que a gente está estudando agora. João 9, de 1 a 3 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, acredito eu também que Jesus escolhe esse homem ali, e detalhe, né, tanto esse cego aqui de nascença, depois desse capítulo 9 aqui, Jesus vai curar esse cego. Jesus vai lá, vai fazer aquela mistura com saliva, vai botar nos olhos e esse cego vai voltar a ver. E esse cego vai ser até interrogado pelos judeus e tal. E aqui não é diferente, Jesus vai curar esse homem, sem que esse homem conhecesse Jesus. Jesus vai lá e cura ele. O que Jesus está fazendo com isso ali? Jesus está mostrando a sua glória. A glória de Deus está sendo demonstrada na vida desse homem. Para quem? Para nós, para aqueles que estão ao redor. Aí você vai falar assim, Demetrios, então você acha que foi compaixão ou você acha que foi glória? A nossa cabeça é limitada, a gente quer escolher uma coisa ou outra. Para mim são as duas coisas. Toda vez que Jesus atua, toda vez que Deus atua na vida do seu povo, ele atua em duas dimensões. Ele atua no individual, mas ele também atua no coletivo. Então, no individual, Jesus estava falando com aquele homem. Jesus estava
atendendo os anseios daquele homem, naquilo que aquele homem estava sofrendo. Mas no coletivo, Jesus estava demonstrando a glória dele para todos nós que estávamos observando. Continuando esse texto, a gente tem... Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente lá em Marcos. Marcos 3, de 1 a 5. E aqui já entrando um pouco na temática desse texto aqui, só para lá, mas eu vou ler aqui. Marcos 3, de 1 a 5, conta aquela história daquele homem que estava dentro do templo, mas ele estava com a mão atrofiada. Ele tinha a mão atrofiada. Um outro homem com uma dificuldade, né? E o texto diz assim: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Os judeus já estavam de olho em Jesus para ver se Jesus ia, na cabeça dos judeus, quebrar o sábado. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles, os judeus, permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Olha que interessante. Eu falei aqui de compaixão e falei de glória, né? Olha o texto aqui. Jesus agora fala, o texto falando de Jesus, ó, irado. Jesus está irado por quê? Porque esses homens estão passando distante da glória de Deus. Jesus é o Senhor do sábado. Eles estão deixando de olhar para Jesus. Então está irado. Vocês estão presos a uma religiosidade e não me veem. Mas ao mesmo tempo, ele estava o quê? Profundamente entristecido. Por que ele estava entristecido? Porque aqueles homens não estavam preocupados com a vida. Porque a pergunta que Jesus faz no verso anterior é: o que é permitido no sábado fazer? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus estava ali com compaixão daquele homem e essas pessoas não estavam. Essas pessoas estavam mais preocupadas com a religiosidade, com o ritual. E por conta disso também não percebiam a glória de Jesus. Em última instância, espiritualmente matando. Espiritualmente matando as pessoas. Então, esse texto aqui é só para mostrar um padrão de Jesus com relação à observância aqui, não só do sábado, mas a religiosidade, que é uma coisa muito perigosa nas nossas vidas. Continuando o texto diz, na sequência a gente lê lá, né, no verso 6. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante também, né? Porque o homem está ali há 38 anos, paralítico, todos ao seu redor têm dificuldade, ou seja, todos estão ali frustrados, muitos sem esperança. Jesus chega para a pessoa e pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta doida, não parece? Óbvio. O que eu vou querer? Um Big Mac? Mas será que essa pergunta é tão sem noção assim? Se a gente olha a palavra de Deus somente na perspectiva de um único texto, a gente deixa de compreender muitas vezes o padrão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus não age assim somente nesse caso. A gente lembra no capítulo 1 de João, a gente estudou, quando os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus, Jesus vira-se para eles e faz o quê? Pergunta para eles, né? O que vocês querem? E lembra que a gente estudou aquilo, né? A gente falou assim, cara, que pergunta é essa, né? Tipo, eles estavam atrás de Jesus para seguir, o que vocês querem? Olha esse exemplo aqui, ó, que a gente encontra na palavra. Lucas 18, 41. Outro milagre, que é a cura do cego de nascença, né?
agora é retratado em Lucas, né? Jesus vira-se para o cego de nascença. O que você quer que eu faça? O cara é cego de nascença. O que você quer que eu faça? É a pergunta de Jesus: o que você quer que eu faça? E o homem responde: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Então, quando eu estava refletindo, por que Jesus faz essas perguntas? Porque é óbvio que Jesus sabe o que nós queremos de imediato. Eu entendo que Jesus, quando faz essas perguntas, ele quer fazer a gente refletir no porquê a gente quer essas coisas. Por que você quer ser curado? Por que você quer ver de novo? Por que você quer a sua saúde restabelecida? O que você vai fazer com isso? O sinal disso é que mostra quem é que você precisa realmente. Por ser aquele que é capaz de fazer tornar a ver, através desse sinal ele reconhece aquele a quem ele precisa mesmo. Sim. Eu entendo que num primeiro momento, Jesus nos traz a reflexão, né? Por que você está buscando isso? Por que isso é importante para você? Será que você já parou para pensar nisso? Esse homem estava ali naquele tanque há 38 anos, buscando algo que não acontecia, e Jesus está perguntando, nessa pergunta para ele: você quer ser curado? Perguntando assim: você já pensou por que você quer ser curado? O que você vai fazer com a sua vida? Você tem um propósito com a sua vida? Porque a questão aqui, para mim, é a seguinte: se você não crê em Cristo, se você não tem Cristo, e, consequentemente, não há um propósito na sua vida, não importa se você é paralítico ou não é paralítico, não importa se você enxerga ou não enxerga, a sua vida está perdida ainda. Tá? Tem um exemplo aqui a gente tem vários exemplos desse, né? Lembra que quando Jesus... Eu vou falar disso mais à frente, mas lembra quando Jesus cura os 10 leprosos? Lucas 17 e 18, Jesus fala assim, ó: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Percebe o que eu estou falando? Jesus ali curou 10 pessoas, mas dos 10 que foram curados, somente um percebeu que a cura da sua vida era para um propósito maior, para servir a Deus. E no que ele percebeu aquilo, ele volta para dar glórias a Deus. E o que acontece para esse um? Vocês lembram da continuação desse texto? Jesus fala para ele: a sua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. Então, acho que essa pergunta que Jesus faz para esse homem: você quer ser curado? É uma pergunta reflexiva, do tipo: tudo bem, e em sendo curado, o que você vai fazer com a sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando continua a leitura do texto, vocês vão ver que Jesus vai encontrar com esse homem de novo no templo. E Jesus vai falar o que para ele? Poxa, agora você está curado. Eu vejo que você está curado. Agora vai e não peques mais. Porque senão algo pior pode te acontecer. Do que Jesus está falando agora? Esse cara já está curado. Ele não está falando mais do plano material. Ele está voltando para mim naquela pergunta: qual o propósito da sua vida? Você vai servir a Deus ou você vai continuar na sua vida no mundo? E continuando na sua vida no mundo sem servir a Deus, você vai perder a salvação eterna. Então, essa pergunta: você quer ser curado? Que parece uma pergunta até sem sentido, na verdade, para mim, para a gente hoje, né? Ela vale para a gente perguntar para nós mesmos, quando a gente está ansiando por alguma coisa ou pedindo alguma coisa a Deus, a pergunta tem que ser: por que eu estou pedindo isso? O que eu vou fazer com isso? Porque a minha vida é em Cristo. Então, o que eu estou pedindo deve estar no propósito de servir a Cristo. Mas se eu não me questiono o porquê eu estou pedindo, eu posso estar passando desse propósito. E posso estar querendo alguma coisa que seja para minha própria queda.
E isso vai nos ajudar a responder, muitas vezes, o porquê que Deus não nos dá aquilo que pedimos. Tiago, quando Né? fala pedir, Jesus fala, né? Não recebeis porque pedis mal. Não é que Deus é mal para nos dar, mas é que Deus sabe, olha, você não está entendendo a razão do seu pedido. Vou dar um exemplo, quando a gente estudou aqui o livro de Amós, há muito tempo atrás, o povo, naquela época, estava clamando pelo dia do Senhor. Vocês lembram disso? Estavam clamando pelo dia do Senhor, mas eles eram hipócritas, eles eram idólatras, eles não amavam a Deus. Amós é levantado por Deus para ir lá e levar a palavra para eles para dizer o quê? Vocês estão clamando o dia do Senhor, mas o dia do Senhor vai ser um dia de ira. Vai ser um dia de ira para vocês. Não vai ser um dia de vitória para vocês esperam, porque vocês são maus. Ou seja, de novo, as pessoas não refletem naquilo que elas estão pedindo, demandando, querendo na caminhada com Deus. Então, acho que essas perguntas de Jesus, elas são reflexivas. É para a gente olhar, parar e falar, na nossa vida, né? O que eu estou querendo? Por que eu estou querendo isso na minha vida agora? É meu desejo ou é um desejo para servir ao Senhor? Continuando o texto, a gente tem lá que o paralítico disse, né? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Essa parte aqui, ela nos mostra como esse homem, ele estava, vai na linha do que eu estava falando, né? Mais desesperançoso que os demais. Porque entre todos os outros que também eram deficientes, ele era o que menos tinha condição. Então outros ainda conseguiam passar na frente dele. Então só mostra a dificuldade que muitas vezes uma pessoa passa e as pessoas ao redor não percebem. E isso é que eu acho uma característica importante de Jesus, para nós compreendermos. Jesus conhece cada um de nós aqui melhor do que os que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente não consegue, mesmo que a gente tenha uma boa relação uns com os outros, a gente vê algo muito superficial. A gente não consegue perceber exatamente aquilo que é a aflição do outro. Mas Jesus consegue perceber exatamente para cada um de nós. Então, nesse caso aqui, vemos que Jesus foi para aquele homem ali porque ele percebeu na vida daquele homem, esse aqui, dentre os outros aqui, é o que menos tem recebido misericórdia. Porque poderia ter no meio dos outros ali alguém falar, pô, esse cara já está 38 anos, vamos dar a vez pro cara, né, galera? Juntar todo mundo aqui, né, pô, 38 anos, cara, que já passou aqui, Zezinho, Luizinho, Chiquinho. Pô, o cara tá lá ainda, vamos mais ninguém. É claro que todos eles, entre eles, tem todo mundo mal, né? Então cada um, deixa eu me resolver, né? Mas esse cara é o que menos tinha. Jesus viu isso. Repara que estava no meio de uma festa judaica, os judeus estavam ali, os judeus iriam ajudar alguns daqueles homens? De maneira nenhuma. Porque para os judeus, aqueles homens estavam ali fruto dos seus pecados. Eram homens impuros. Então esses homens não iam receber ajuda, eles eram largados. E dentre os largados havia esse que era mais largado entre os largados. Mas é importante a gente ver isso, que Jesus, como é que diz o texto, né? Ele é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Jesus, ele conhece o sofrimento de cada um de nós individualmente. Então ele vai atrás desse homem. E esse homem ali, nem conhecendo Jesus, nem pedindo, né? Ele tem essa oportunidade. E aí Jesus fala para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. 3 comandos, né? Levanta, pega a maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Bom, até aqui a gente está lendo o texto, mas esse texto aqui é só pano de fundo para o sinal que Jesus vai mostrar. Tudo isso que a gente leu aqui é um pano de fundo para o sinal, porque o sinal começa agora. O evangelista fala assim no verso 9. Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Ou seja, Jesus faz tudo isso no sábado. Aí você pensa assim, poxa,
Esse homem estava 38 anos ali. Jesus podia ter ido na sexta-feira. Ou no dia seguinte. Ou no domingo. Certo? Qualquer tempo Jesus podia ter ido. Outra coisa. Jesus, nós vimos, ele era obediente à lei. Ele estava ali na festa judaica. E ele também sabia da importância do sábado. Não sabia? Outra coisa. Jesus sabia que os judeus eles iam olhar a observância do sábado. Ele sabia que isso ia gerar alguma coisa. Não era desconhecido de Jesus. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que ainda assim Jesus fez? Por quê? Como João, o evangelista, vai dizer para a gente. Porque Jesus quer mostrar algo para a gente. Ele fez porque ele quer mostrar algo. É como se 1 João fala que Jesus é a luz, né? A luz sobre as trevas. Ele quer botar luz sobre algo que é trevas. E a gente vê as trevas logo em seguida, porque no verso 10, os judeus, por essa razão, disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Repara, um homem que estava 38 anos aleijado se levanta milagrosamente e os judeus se reúnem e falam: por que você está carregando a maca? Olha que troço doido. Consegue perceber? Imagina, você vê um milagre, uma coisa absurda na sua frente, você fala: cara, por que teu cadastro é amarrado? Como é que você está andando, né? A primeira coisa, né? Como você está andando? Olha a intensidade, né, dessa religiosidade, desse legalismo. Olha como isso deixa o coração do homem tão escuro a ponto de ele nem ver o que está à frente dele. Ou pior, não querer ver, negar o óbvio. Não teve ninguém que dissesse assim: cara, mas esse cara está 38 anos, caindo ali, velho. Ele está levantado andando. A preocupação dos judeus foi: você está carregando a maca. Eu não sei se vocês já fizeram. Eu acho também que Jesus também quis mostrar que ele está para o além da lei, para o além de qualquer coisa, para o além de qualquer regra. A gente vai falar disso. A gente vai falar. Vou ler esse texto aqui daqui a pouco. Mas até hoje acontece isso. Às vezes, hoje em dia acontece isso de uma maneira um pouco diferente. Em Jesus, ele deixou todo o ensinamento claro na Bíblia para a gente seguir, como orar, como fazer. Mas até hoje tem sempre alguém querendo ensinar a lei para aquilo que Jesus já nos ensinou e que não é certo, que a lei deles é certa, a doutrina deles é certa, o correto. Se não seguir aquela doutrina, você não é cristão, você não é de Deus. Até hoje as pessoas tentam escravizar a gente, que o próprio Jesus nos libertou. Eu vou abrir mais o texto para a gente não ficar preso só aos judeus, porque o contexto aqui é um contexto meio do povo judeu, mas eu entendo que Jesus está apontando para a gente hoje também algo maior, que não está preso ao povo judeu, está preso à religiosidade, ao legalismo, a essa coisa que nós homens temos de querer viver por aquilo que nós definimos e não por aquilo que Deus define para nós. Então a gente inverte as coisas para que sejamos senhores daquilo que nós criamos. Isso não é só dos judeus, foi dos judeus, mas eu vejo muitos de nós fazendo isso hoje, no tempo de hoje. Mas voltando a falar dos judeus, que é o caso aqui, eu não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa nesse sentido, mas os judeus vivem pelas leis até hoje. E eles respeitam o sabá até hoje, o dia de sábado. De modo que lá em Israel tem alguns elevadores, né? Nos Estados Unidos também, eu vi alguns vídeos hoje, até nos Estados Unidos alguns hotéis têm esses elevadores que o judeu não precisa apertar nada para poder subir. E é um negócio tão doido que eu não conhecia esse aspecto, porque eu achava que eles entendiam como um trabalho no sábado o ato de apertar alguma coisa ou fazer alguma coisa, mas vai além disso. Se alguma ação desse homem dispara uma eletricidade, por exemplo, isso é considerado um trabalho. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns elevadores têm sensor de presença. Então, se um judeu chega perto do elevador num sábado, né, num dia desse,
e a porta abre porque o censor percebeu a presença dele, ele está pecando. É nesse nível. Eu li uma matéria que eu falei assim, não acredito, esse cara falou esse negócio, eu acho que tudo a gente tem que ver, ouvir, pesquisar, né? Em 1992, teve um incêndio em Israel, em Tel Aviv, a casa num bairro ortodoxo judeu. Então a casa de um judeu começou a pegar fogo e ele foi perguntar para o rabi se ele podia ligar para os bombeiros. Você não pode ligar, porque o telefone tem um impulso elétrico. E levou 30 minutos para o rabi responder que ele não podia. E nesses 30 minutos, a casa de outras 2 pessoas queimou também. 3 casas queimaram e os bombeiros não foram acionados. Então, para você ver a profundidade do aprisionamento que o homem se coloca por conta dessas leis. Jesus vai falar sobre isso em Lucas 13, 10 e 16. Essa passagem aqui, ela também é um milagre e tem a ver com uma mulher que está com o espírito, né, que a aprisiona. Também que interessante, né, por 18 anos, olha, coisas muito longas, né? E aí o texto diz assim, ó, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, olha isso, olha o nível, né? Tem a ver com o prédio lá pegando fogo, né? Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Olha o que o cara está falando. O cara tá falando, ó, você quer vir ser curado? Vem até sexta-feira. No sábado não vem não. Espera no domingo você volta. Tipo assim, se você vai morrer agora, não morre agora não. Deixa para morrer amanhã, que amanhã você pode ser curado. E o texto continua. O Senhor lhe respondeu, hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha aprisionada, presa, por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? O que Jesus está apontando nos 2 exemplos para a gente? Essa religiosidade, esse legalismo que nos aprisiona, que faz a gente passar do ponto. E, de novo, Jesus não está quebrando o sábado. Porque Jesus vai dizer, e aqui é o verso que a sogrinha lembrou, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Marcos 2, 27 e 28 diz assim, e então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, o sábado foi feito por Deus para que o homem lembrasse de quem? De Deus. E Jesus é Deus. Então, o que Jesus estava falando para eles, olha, vocês estão tão presos naquilo que vocês criaram, na religiosidade de vocês, que vocês estão deixando de ver quem sou eu. E eu sou o Deus que fez esse milagre que vocês estão deixando de ver. E eu estou mostrando para vocês que estão deixando de ver isso, estão deixando de me reconhecer como Deus, porque vocês estão presos em algo que não foi o que eu criei. Eu não criei isso. Então Jesus está criticando a interpretação que esses homens estavam dando àquilo que Deus tinha criado. Que era uma interpretação que não era de Deus, era dos próprios homens. Se sábado é o dia do Senhor, o Senhor é bom. É o Senhor do sábado. Sim. E não eu. Mas o que esses judeus estão dizendo? Eu sou o Senhor do sábado, logo, volta aqui na sexta-feira. Se o Senhor mandou alguém hoje, não pode, porque eu sou o Senhor do sábado. Agora a pergunta para a gente é só os judeus que faz isso no sábado? Ou será que a gente também, muitas vezes, somos senhores de outras coisas na nossa vida? E falamos, Deus, não, ó, aqui mando eu, aqui eu sei, o Senhor não. Eu entendo que Jesus está falando aqui de uma forma mais abrangente,
aos cuidados que nós temos que ter em relação às nossas religiosidades, aos nossos rituais, às coisas que a gente valoriza, muito além do que é o nosso Deus. O texto continua e os judeus não satisfeitos, né? Eles perguntam, né? Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse que pegue a sua maca e ande. Então os judeus de novo perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Os judeus até esse momento aqui continuam, né, mais preocupados com a quebra do sábado na visão deles do que no milagre que foi feito. Esse homem que foi curado, ele não sabia quem era Jesus. Ele não estava nem procurando por Deus. Uma coisa que é importante para a gente ver, a gente falou sobre isso, né? Nem sempre ser curado é a razão da minha busca. Aqui a gente viu que Jesus teve compaixão do homem antes mesmo que o homem conhecesse Jesus. O homem nem conhecia Jesus. Há casos em que o homem busca Jesus porque o conhece. A gente leu no capítulo anterior, do segundo milagre, que aquele homem, quando soube que Jesus estava lá, ele vai até Jesus. Então esse homem conhecia Jesus, ele vai até Jesus e fala a Jesus: Senhor, o meu filho está mal. Esse homem tinha um conhecimento de Jesus. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela também tinha conhecimento de Jesus. E ela fala para ela: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Tá? Então essas pessoas tinham conhecimento. Mas esse homem aqui, zero conhecimento de Jesus. E ainda assim foi curado. Então, é importante que a gente não limite a ação de Deus também. Deus, ele faz aquilo que ele faz segundo o bom propósito e sua vontade. Então ele pode sim entrar num lugar como esse, um monte de gente ali que nem o conhece, e pegar uma pessoa e curar. Pode fazer isso? Pode fazer isso. E eventualmente ele vai fazer isso por quê? Porque é um Deus compassivo, porque ele nos conhece e porque ele quer mostrar a sua glória. Ele quer mostrar a sua glória. Mas aí o texto continua e esse homem, ele diz que Jesus havia desaparecido no tempo, só que mais tarde Jesus o encontrou no templo. Repara que não é o homem que encontra Jesus, é Jesus que o encontra. E essa palavra aqui, se a gente pudesse traduzir de uma forma diferente, Jesus estava procurando o homem. Ele encontrou porque ele procurou pelo homem. Jesus foi atrás do homem. Olha que interessante, né? Isso tem relação com a passagem lá dos leprosos também, que Jesus, ele cura os leprosos, ele fala: vão, se apresentem ao templo, e no momento que eles iam, eles estavam sendo curados, mas depois um volta, e Jesus fala: olha, você não curei 10, ou seja, ele esperava, Jesus estava, ele não tinha, é como se eu pudesse dizer assim, que Jesus ainda estava completando seu trabalho, não tinha terminado. E aqui é a mesma coisa, ele não tinha terminado o trabalho dele na vida desse homem. Ele tinha curado a doença física, mas Jesus estava interessado em algo maior. Ele estava interessado na cura espiritual desse homem. Então ele encontra esse homem e ele fala assim: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Que história é essa? Doido isso, né? Esse homem nem conhecia. Esse homem estava paralítico ali por 38 anos por causa de pecado? É provável. É provável que aquilo fosse resultado de pecado. Né? Jesus fala: não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Mas eu quero ficar focado aqui no pior. O que Jesus está querendo dizer com o pior que pode acontecer para aquele homem? O que seria o pior? É que esse homem já havia sido aleijado por 38 anos, já tinha vivido, como diz a expressão, o pão que o diabo amassou, né? O pessoal fala isso, né? O que era pior que isso? Jesus fala aqui para não voltar a pecar, então não peque de novo, porque se você pecar, o que pode acontecer com ele? Você pode perder a salvação.
O que eu entendo que Jesus está dizendo para esse homem aqui é falar, olha, você teve, assim como Zaqueu, o privilégio de ter um encontro comigo. Eu espero que você veja a minha glória, porque o homem com certeza reconheceu Jesus. Tá? Jesus estava procurando por ele, e Jesus fala, veja que você está curado. É óbvio que então você que me curou. O homem sabia a condição dele, aleijado. Ele soube o que aconteceu. Vocês acham que esse cara ficou assim, não, esse cara me curou? Não, ele sabia que algo milagroso havia acontecido na vida dele. E essa coisa milagrosa que aconteceu na vida dele tinha um agente, e esse agente estava na frente dele, falando com ele, e dizendo para ele assim, olha, agora você tem uma opção de vida. Ou você vive para a eternidade comigo, ou afastado de mim. O que você vai escolher? Triste é que depois desse encontro, o que esse homem vai fazer? Vamos ver o verso 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Esse homem tomou um partido por Jesus. Ele traiu, né? Ele sabia que Jesus estava sendo procurado. Os judeus estavam interrogando ele. Quem foi que mandou você carregar a maca? E ele provavelmente conhecia os judeus, né? Conhecia. Esses caras aí são gente que tá. Não, eram os caras que há 38 anos nunca deram a mão a ele. Jesus foi o cara que fez ele andar. Ele agora estava andando. Ele foi andando. Esse homem foi andando. O texto diz aqui, ó. O homem foi contar aos judeus. Não foram os judeus que voltaram. Ele foi contar aos judeus quem era Jesus. Sabe o que aconteceu depois desse texto aqui? No verso 15. Se vocês lerem o 16, 17, 18. Os judeus começam a perseguir Jesus. E não só perseguir Jesus. Começam a procurar uma forma de matá-lo. Aí é trabalho, né? Aí você está trabalhando no sábado. Aí você está pecando. Aí é. Trabalheira fazer isso. Lembra? Teve uma passagem parecida, muito parecida. E essa é a importância de a gente ler a palavra de Deus toda, o tempo inteiro. Vocês lembram do leproso que se encontra com Jesus e fala para Jesus, Jesus, se o Senhor estiver o desejo de me curar, eu serei curado. E Jesus fala para ele uma coisa tão linda, né? Eu tenho esse desejo, eu quero que você seja curado. E ele é curado. Só que aí o texto continua, Jesus diz o que para ele? Vá, apresente-se no templo, faça a oferta para Moisés e não diga a ninguém. O que esse homem vai fazer? Ele vai falar para todo mundo o que havia acontecido. E por conta daquilo que ele fala, Jesus que estava fazendo um ministério naquele lugar, tem que sair dali para outro. Então repara que quando a gente tem um encontro com Deus, quando Jesus individualmente nos chama para um relacionamento com Ele, Ele nos dá a escolha. Eu estou aqui agora contigo e você tem a oportunidade de andar comigo. O que você quer fazer? Lembro da história que a gente leu de Nicodemos. Nicodemos teve um encontro fantástico com Jesus. Mas Nicodemos sai desse encontro e a gente vai ver ele mais adiante. Aonde? Na sinagoga. E ainda na sinagoga ele vai estar lá defendendo Jesus, mas ele está na sinagoga. Por que esse homem aqui voltou para os judeus? O que vocês acham? Por que ele fez isso? É muito fácil de falar, pô, o cara traiu ele. Por que ele fez isso? Vamos pensar, por que Nicodemos não largou tudo para seguir Jesus? Por quê? A amarra é autoimposta, né? Hã? A amarra é autoimposta. Porque na verdade a gente tem medo, né, do nosso semelhante, porque vai dizer pra gente, né? Esse homem estava com mais medo dos judeus do que de Jesus. Óbvio que se ele segue a vida dele ali, não fala nada, ele tá, pô, esses caras judeus aqui, os caras que mandam no pedaço aqui, eles vão pegar, não vou brigar com eles não. Nicodemos é a mesma coisa, ele era um homem de prestígio, era um mestre na região, né? As pessoas conheciam o grande Nicodemos. Pô, se eu só pego agora com Jesus, cara, todo o meu ministério, todo mundo. Interessante que Paulo,
quando ele escreve a respeito disso, ele escreve, se eu não me engano, aos Gálatas. Deixa eu ler aqui Gálatas, logo no início. Quem sabe de cabeça aí quando Paulo fala assim, ó, estou agora eu preocupado com os homens? 10. Lê aí pra gente. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha que forte, né? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E esse homem aqui, que viveu há 38 anos sem a misericórdia dos homens, recebeu a glória de Deus na sua vida, e no primeiro momento que ele podia expressar a sua gratidão, ele se preocupou em agradar a quem? Aos homens. E podemos a mesma coisa. E tantos outros. Então, para resumir o nosso estudo de hoje, além da preocupação que nós temos que ter com a religiosidade, ao legalismo na nossa vida, diminuir o nosso Deus, diminuir Jesus à luz daquilo que a gente quer acreditar, e principalmente coisas que estão fora da palavra de Deus, há inventos nossos. Além desse sinal grande nessa direção que a gente tem que se preocupar, há um sinal também em relação à nossa postura, em relação ao nosso Deus. A nossa caminhada, estamos nós querendo servir a Cristo verdadeiramente, ou estamos nós mais preocupados em agradar os homens? Aqui para mim, nesse texto, eu vejo esses dois problemas, claramente. Um mais direto e objetivo. Essa ação velada dos judeus que não conseguem nem ver o milagre. Não conseguem nem ver o milagre. O cara está preocupado só com o cara andando no sábado. Mas o outro, que tem a sua vida restaurada de forma milagrosa, tem a possibilidade de andar com o Criador, frente a frente, escolhe se amoldar ao mundo, escolhe aquilo que no livro de Hebreus fala para a gente lá, né? Agora que a gente vá, lá no verso 13, né? Que a gente saia do acampamento, né? E declare que somos dele, com coragem, declarar que somos cristãos, somos servos, tenhamos coragem para dizer que somos de Cristo, mas nessa hora, muitos de nós se retraem. Por quê? Porque, não, aí eu vou ser banido da minha comunidade do Facebook, eu vou ser banido da minha congregação, eu vou ser banido porque se eu servir a Cristo como eu deveria, isso vai causar um problema do outro lado. E isso é perda de vida, né? É perda de vida plena. E aí, comentários, leituras, observações? Eu queria ler o texto de Filipenses 3, 7. Então, 11. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não temos justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Senhor amado, bendito sejas tu, Senhor, pelo teu coração, pelos teus sentimentos, a tua mente, Senhor, conosco. Obrigado por ter compaixão de nós, Senhor, querer nos libertar da nossa cegueira,
dessa religiosidade fedida, Senhor, que criamos. Senhor, nos liberta para Ti, Senhor. Realmente queremos experimentar isso que o Teu servo Paulo experimentou, Senhor. De perder tudo por Ti, Senhor. É o maior lucro da nossa vida, Senhor. Nada há mais valioso do que Tu, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós não queremos apenas confessar isso, Senhor. Queremos que o Senhor veja essa verdade estampada nos nossos corações. Queremos que o nosso ser se comporte de acordo com essa verdade, Senhor. Que o Senhor é tudo, Senhor. Amém. Eu quero achar, me ajuda a achar que você conhece esse texto lá, em Hebreus, onde o autor fala que a gente saia para fora do acampamento. Levando sobre os pés. Aqui, 13. 13 agora. 13, né? Portanto, saiamos até Cristo, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que lindo, né? Que lindo, né? Esse é o chamado do crente, que a gente escolha andar com Cristo, apesar de tudo que a gente vai enfrentar aqui nessa terra. Porque tudo isso aqui é passageiro, é provisório. Somente com Ele a gente tem a vida eterna. E a gente vê aqui no exemplo desse homem, uma vida inteira sem esperança e na presença da esperança eterna, escolhe um caminho contrário. Quantas vezes a gente não escolhe caminhos contrários àqueles que nos levam a Cristo, né? Tem a ver com aquilo que eu falei em relação aos nossos pedidos, né? A pergunta de Jesus: para que você quer aquilo que você pede? Qual o objetivo disso? Que a gente reflita nessas coisas, nas nossas orações. Vamos, cadê o Guilherme? Vamos louvar com o cavaquinho? O Guilherme vai nos abençoar com uma música também. Vamos todos juntos. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação, que os irmãos fiquem à vontade. Você canta. Todo mundo canta. Todo mundo canta, não conhece, não? A gente vai te ajudar, Guilherme. Não, eu não sou cantor, não. Rapaziada, que já tá no clima. É com música que você vai cantar? Deus de promessas. Biel, bota a letra aí pra gente anunciar, pra gente saber. Depois de saber dessa música, eu gostaria de comentar algo. Todo mundo conhece essa música, mas eu gosto. música original? Vendo esses 38 anos de debilidade desse homem, o Senhor, o Espírito Santo de Deus me atentou para Israel, né? Da debilidade de Israel, de 40 anos no deserto. Às vezes a gente pensa que foi esse homem, mas pensar que os sinais do Senhor refletem quem Ele mesmo é. Ele cura o cego e a alegação verdadeira de Jesus é: eu sou a luz do mundo. Ele multiplica os pães e a alegação dele é: eu sou o pão da vida. E ele ressuscita Lázaro e ele é a ressurreição da vida. Então os sinais dele refletem quem ele é. E quando ele cura esse homem, ele fala: vai, não peques mais. Esse foi a única ordem que ele deu por esse homem. E lembrando dessa debilidade de Israel, da nossa debilidade, né? Que o Senhor nos mostra essa debilidade e aponte para Ele, né? Que é a salvação, a luz do mundo, o pão da vida e o caminho, a verdade e a vida. Amém? Isso aí. Deus de promessas. Né? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
fazendo o louvor aí com diversas formas, né? Falta o sax. Falta o sax. Vamos orar para a gente encerrar e tem mais comida ali. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, de ser alimentados, Pai, pela tua palavra. Palavra forte, palavra dura que nos faz refletir, que nos faz a cada dia, Pai, tomar uma decisão ao teu lado, Senhor. Resistindo ao inimigo, fortalecendo, Pai, a tua verdade em nosso coração e tendo um relacionamento contigo, Senhor. Obrigado pelo privilégio. O privilégio de estar no meio de irmãos, o privilégio de estar contigo, Pai, te adorando, te glorificando e sendo instruídos para ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós adoramos, nós agradecemos. Vamos lá?